Seu bebê toma fórmula infantil e você quer saber quando iniciar a introdução alimentar, como iniciar ela com segurança e como procedê-la? Vem comigo que eu vou te mostrar nesse vídeo. Meu nome é Renata Alexandrino, sou a Mami Nutri, estou no Instagram e aqui no YouTube para descomplicar a introdução alimentar do seu bebê, tornando essa fase mais leve, tranquila e segura como ela deve ser. Duas mães. Bravo, bravo! Antes de responder essa pergunta, eu peço que você clique aqui no botão curtir e no botão se inscrever para impulsionar o crescimento desse canal. Estarei aqui todas as semanas trazendo informações e dicas valiosíssimas para tornar a introdução alimentar do seu bebê mais leve e tranquila. Então, vamos responder a primeira pergunta. Quando iniciar a introdução alimentar para o bebê que usa fórmula infantil? Da mesma forma que para o bebê que amamenta, leite materno. A gente deve iniciar a introdução alimentar aos 6 meses de idade, com todos os sinais de prontidão. Aos 6 meses, não é aos 4 meses, o pediatra recomendou aos 4 meses. Olha, gente, eu trago informações atualizadas e seguindo as novas diretrizes, tanto do Ministério da Saúde, como da Sociedade Brasileira de Pediatria, como da Organização Mundial da Saúde. Todas essas entidades falam que a gente deve começar a introdução alimentar aos 6 meses de idade do bebê, juntamente com os sinais de prontidão estando ok. Quais são esses sinais de prontidão? Os sinais de prontidão é quando o bebê consegue sentar-se sem apoio, segurando o tronco e o pescoço, sem apoio nenhum, sem ficar tombando para o lado quando você senta ele numa cadeira ou no cadeirão. Outro sinal de prontidão é quando o bebê pega um alimento ou um objeto e consegue já agarrar, trocar de mão e levar à boca. Esse sinal também é muito clássico e muito importante para que aconteça a introdução alimentar. E quando o bebê nasce prematuro, aí você vai fazer o cálculo da idade corrigida, Todos os bebês prematuros têm esse cálculozinho da idade corrigida, que a gente desconta, esses dias, para poder começar a introdução alimentar com 6 meses, seguindo a idade corrigida e não a idade cronológica, certo? Ah, Mami Nutri, mas o pediatra lá da minha vizinha ou da minha sobrinha mandou começar antes dos 6 meses. Gente, existem alguns casos que o profissional que acompanha aquele bebê vai avaliar individualmente se há a necessidade de iniciar antes dos 6 meses. Mas assim, 99% não há essa indicação quando a gente vai avaliar direitinho. Mas pode acontecer de existir casos, como por exemplo, o bebê que não mama de jeito nenhum, que não gosta de fórmula de jeito nenhum. Aí a gente tem como iniciar a introdução alimentar, mas com cuidado, com o acompanhamento de um profissional, principalmente um profissional nutricionista materno-infantil, que vai acompanhar cuidadosamente e prescrever os alimentos corretos, com os nutrientes corretos que aquele bebê precisa. Então, pode acontecer de ter exceções, pode acontecer, mas isso, como eu falei, são exceções, ok? Quando é que a gente vai colocar o leite de vaca do jeito que ele é in natura para os bebês? A partir de quando a gente pode tirar a fórmula, tirar até mesmo o leite materno, para colocar o leite de vaca? Algumas sociedades, elas se contradizem um pouco. Por exemplo, o Ministério da Saúde, ele recomenda que a partir dos 9 meses, a mãe pode já iniciar o leite de vaca. Já a grande maioria das outras entidades falam que não é recomendado o uso do leite de vaca antes de 1 ano de idade. Agora, uma observação que eu acho bem legal é que você pode colocar esse leite de vaca em algumas receitas a partir dos 9 meses de idade. Por exemplo, vai fazer um purê, um bolinho, você pode colocar, quando é em pequena quantidade, nas receitas que não tem problema. Porém, quando o bebê vai tomar mesmo o leite no lugar, como se fosse uma mamadeira ali, no lugar da fórmula infantil, eu recomendo que seja a partir de 1 ano de idade, assim como a grande maioria das entidades pediátricas, exceto o Ministério da Saúde, que fala que pode ser aos 9 meses, mas não é a melhor opção, porque sempre a fórmula infantil é a melhor opção caso o leite materno não possa ser administrado no bebê. Lembrando que tem que ser o leite de vaca integral e lembrando que é diferente de composto lácteo. Quando a gente vai comprar aquelas latas daquela famosa marca, às vezes a gente não observa lá que lá não é um leite, e sim um composto lácteo. Então sempre observe se é um composto lácteo, se é uma fórmula infantil e se é um leite de vaca integral. Sempre observe a lista de ingredientes, quanto mais puro for o leite sem a adição de aditivos químicos, melhor ele é. Ah, agora eu entendi!
Agora eu saquei! Agora vamos supor, né, que o bebê está lá tomando fórmula infantil e quando mudar essa fórmula infantil? A gente tem 3 tipos de fórmula. A fórmula de partida, que são as fórmulas número 1, as fórmulas de segmento, que são as fórmulas número 2 e as fórmulas de primeira infância, que são as fórmulas número 3. A número 1 é do 0 aos 6 meses de idade. A número 2, que são as fórmulas de segmento, é a partir de quando você vai iniciar a introdução alimentar. São as fórmulas a partir dos 6 meses de idade. E as fórmulas de primeira infância são as fórmulas que podem ser continuadas por 1 até os 3 anos de idade. Então, caso você queira não oferecer o leite de vaca e prefira oferecer a fórmula de primeira infância, você fica a seu critério. Você pode colocar essa fórmula de primeira infância no lugar do leite de vaca sem problema nenhum, porque também ela vai estar enriquecida de vitaminas e minerais, trazendo também possíveis benefícios, né, para a criança. E a partir daí, como fica a introdução alimentar? Vamos falar disso agora. O cardápio do bebê, quando ele vai iniciar a introdução alimentar e até mesmo após a introdução alimentar, ele é muito parecido com o cardápio do bebê que toma leite materno. Porém, tem um detalhe muito importante. Quando o bebê toma leite materno, a oferta desse leite materno é em livre demanda, como é bem falado, bem difundido já isso. Já a fórmula infantil, você vai ter uns espaçamentos um pouco maiores de horários. Então, você vai seguir a fórmula infantil na quantidade recomendada pelo pediatra ou nutricionista infantil da criança, ou seguindo, observando a questão dos reflexos de fome e saciedade do seu bebê, sempre seguindo a diluição correta, conforme recomendado pelo fabricante, e de manhã você vai oferecer essa fórmula infantil. Depois desse leitinho, quando a criança acorda, lá pelas 9, 10 horas, dependendo da rotina da criança, você vai oferecer o lanche da manhã. Esse lanche da manhã pode ser uma porção de fruta, pode ser até 2 porções de fruta ou até menos do que isso, caso o seu bebê não consiga comer tudo. Caso o seu bebê não aceitou quase nada, ele praticamente derramou tudo, você pode sim complementar com a fórmula infantil sem nenhum problema. Sempre observe os sinais de fome e saciedade da criança, que isso é muito importante. Depois eu vou fazer uma aulinha sobre esse assunto e vou trazer aqui para vocês. E aí, quando for na hora do almoço, você vai fazer o almoço do seu bebê do mesmo jeito que a gente faz o nosso prato, né? Com 5 grupos alimentares. Depois, à tarde, vai ter o lanche da tarde. Esse lanche da tarde pode ser a fruta e a fórmula. Então, mesmo que o bebê aceite a fruta toda, você vai complementar com a fórmula infantil. Logo em seguida, bebê fez 7 meses ou está próximo dos 7 meses, você vai colocar também o jantar do bebê semelhante ao almoço, tá? Isso depende muito da rotina do seu bebê, de como ele está progredindo na introdução alimentar, do horário em que você está disponível para oferecer, mas por volta dos 7 meses, assim que vai completar os 7 meses, ele já pode sim iniciar o jantar com 5 grupos alimentares também. Após o jantar, você vai oferecer, né, mais ou menos umas 2h30 a 3 horas, né, sempre observando sinais de fome e saciedade, você vai oferecer a fórmula infantil para o seu bebê. Então é isso, gente. Acordou? Fórmula infantil. Depois, lanche da manhã, uma fruta. Depois, o almoço. Depois, fórmula e fruta, depois fórmula e depois fórmula com aproximadamente 6 refeições ao dia. Um detalhe muito importante, nas refeições fontes de ferro, que geralmente é o almoço e o jantar, essas refeições fontes de ferro, o ferro ele compete com a absorção com o cálcio. O cálcio ele impede a absorção desse ferro. Então, nesses casos, quando o bebê não aceitar bem o almoço ou jantar, você vai esperar um intervalo de 40 minutos para oferecer a fórmula infantil. Por que é necessário esse intervalo? Para que não aconteça a competição de cálcio e ferro. O mesmo não acontece quando o bebê toma leite materno, porque o leite materno ele é inteligente, ele não vai competir com o ferro. Porém, isso acontece somente nas refeições ricas em ferro. Caso o bebê não aceitou a frutinha, você pode logo em seguida complementar com a fórmula infantil, caso você veja que ele ainda está com fome. Assim que iniciar a introdução alimentar do seu bebê, já comece a organizar a rotina de alimentação dele. Comece a colocar horários para o bebê comer, não horários exatamente cronometrados, não é obrigado ser de 3 em 3 horas. Por quê? Porque você sempre vai observar os sinais de fome e saciedade do seu bebê, né? Então, mesmo que ele não consiga falar, você vai entender esses sinais de fome e saciedade.
Mas observe esses sinais e coloque os horários regulares do brincar, do comer e do dormir para que a rotina da criança já comece a ser construída. E à medida que ela vai crescendo, é claro que tudo isso vai mudando. Mas é super recomendado também, dica especial da Nutri, anote aí, que após um ano você comece também a diminuir a fórmula infantil. Mas após um ano a gente começa a regrar isso, a diminuir a oferta de leite e a aumentar a oferta dos outros alimentos para que o bebê chegue na alimentação da família, né? Então, à medida que o bebê se aproximar de um ano de idade, por volta dos 10 meses, você já começa a reduzir a oferta do leite, da oferta da fórmula infantil, para que quando o bebê complete um ano de idade, ele receba apenas 600 ml de fórmula infantil ou de leite de vaca por dia. Então, tente colocar aí 3 mamadas de 200 ml, que vai estar ok, hein? Outro detalhe importante é que a partir de um ano de idade você já pode substituir uma porção desse leitinho por uma porção de derivados do leite, como queijos e iogurtes, por exemplo. Dica especial da Mami Nutri: assim que começar a introdução alimentar, faça um diário alimentar. Anote tudo que o bebê está comendo, qual a quantidade, quais são os sintomas que ele apresentou, como ficou as fezes, se deu alergia ou não deu, enfim, anote também os horários, isso vai te ajudar demais. Outra dica especial é: faça cardápios. Os cardápios são uma mão na roda diante da nossa rotina super agitada. Além de nos auxiliar, vai também garantir que o seu bebê receba os nutrientes que eles precisam ao longo do dia. Agora, se você quer cardápios que vão te auxiliar na introdução alimentar, garantindo que o seu bebê receba exatamente os nutrientes que ele precisa para crescer nessa faixa etária, eu recomendo que você adquira os cardápios do bebê bem nutrido. Aqui na descrição desse vídeo tem um link para você adquirir esses cardápios elaborados por mim, e eles são divididos de acordo com cada faixa etária. Ao longo de toda a introdução alimentar você vai saber exatamente quais são os alimentos que o seu bebê precisa. Além disso, consta também de uma lista de compras que você vai destacar, levar para o supermercado, economizando tempo e também, dinheiro. Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir aqui embaixo, de se inscrever no meu canal, para que eu possa trazer cada vez mais informações valiosas para te ajudar por aí. E se você quer me encontrar nas redes sociais, eu estou tanto no Instagram como lá no TikTok, no @maminutri, trazendo dicas práticas e rápidas para você já implementar aí no dia a dia. Então, é isso aí, a gente fica por aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!